Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar da NeuroImprove Clinic. Antes de mais, devo dar as notas que normalmente damos para que este webinar corra da melhor forma. Vocês têm o chat disponível para poderem participar e interagir se assim pretenderem. E também existe, abaixo da apresentação, uma secção de comentários para fazerem alguma pergunta se assim o desejarem. Desta forma, eu vou dar prioridade à apresentação e depois, quando terminar, vou dar então algum tempo para responder a algumas das questões que vocês me colocarem. Vamos então começar. O webinar de hoje é intitulado Relaxamento e Mindfulness, como relaxar em tempos de crise. Pensámos este webinar para realmente podermos responder às questões que têm vindo a ser solicitadas pelos participantes no que diz respeito à necessidade de terem um maior conhecimento de como se fazem as técnicas de relaxamento. Começo por me apresentar como sempre. O meu nome é Maria, eu sou psicóloga clínica, sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e sou responsável técnica da NeuroImprove Clinic. Na NeuroImprove, eu sou também a gestora de qualidade do controle do tratamento. E, portanto, não só acumulo a função de psicóloga, cuidando das crianças, adolescentes e adultos e das suas famílias, como também sou responsável pela equipa e faço a gestão de todos os casos que na clínica fazem neurofeedback, enquanto técnica não invasiva e indolor que permite fazer a regulação do padrão de atividade cerebral. No que diz respeito à minha formação clínica, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e sou também pós-graduada em Prática Clínica e Saúde Mental com Crianças e Adolescentes. Tenho várias formações, saliento a formação de Mindfulness e técnicas de relaxamento, cuja no fundo foi um mote também para eu ser a responsável pelo webinar de hoje. Em termos de publicações, como tenho trabalhado muito nas perturbações de ansiedade, tenho realmente uma publicação subordinada à perturbação de ansiedade social. Quanto ao nosso webinar, estes são os tópicos que vamos abordar. Eu vou falar sobre a ansiedade como uma emoção adaptativa, vou falar sobre os benefícios do relaxamento, sobre a técnica de respiração diafragmática, sobre a técnica de relaxamento progressivo de Jacobson e sobre o mindfulness, que, embora não sendo uma técnica de relaxamento, acaba por conseguir promovê-lo através das suas práticas. Começando pela ansiedade. Apesar de já termos falado nela em vários webinars, vamos fazer aqui um pequeno sumário do que é esta emoção. A ansiedade surge como uma resposta emocional à ativação do nosso sistema de alerta perante os perigos e a nossa necessidade de proteção. Sempre que o nosso corpo e o nosso cérebro percepciona que de alguma forma podemos estar em perigo, seja ele real ou perante uma situação hipotética, ele ativa o nosso sistema de defesa, o nosso sistema primitivo de sobrevivência e de proteção, e é aí que surge a nossa ansiedade. Vendo esta emoção numa linha de contínuo e não como uma condição de sim e não, ou tenho ansiedade ou não tenho, nós conseguimos perceber que a ansiedade é vista então numa linha que permite perceber um nível que é mais normativo, uma ansiedade normal que todos temos, e num grau mais excessivo, uma ansiedade que pode estar associada a questões clínicas significativas e que então de alguma forma estão a ser uma resposta exagerada do nosso corpo e do nosso cérebro. Assim sendo, na linha onde temos então um menor nível de ansiedade, falamos de uma ansiedade que nos motiva, que nos mobiliza e que nos ajuda a conseguir adaptar às circunstâncias que podemos necessitar de conseguir lidar. Por outro lado, se estivermos então a falar da ansiedade patológica excessiva, falamos de uma ansiedade que faz a sobrevalorização dos perigos e que acaba por influenciar muito o nosso processamento de informação, porque ela enviesa a nossa atenção, a nossa memorização e também a forma como nós interpretamos as situações. Vendo melhor a resposta ansiosa, ela tem 3 componentes. E na componente fisiológica, que é que normalmente assusta mais as pessoas, nós temos várias sensações associadas a esta resposta de ansiedade. Falamos nas palpitações, nos tremores, na sudorese, na dificuldade de respirar, entre as demais que estão aqui apresentadas, embora não estejam aqui todas definidas. Cada pessoa sente ansiedade à sua maneira e, portanto, nem toda a gente tem todas estas sensações, tendo algumas delas, e elas vão sempre variar de pessoa para pessoa. Normalmente, fala-se muito da tensão muscular,
das palpitações e da dificuldade em respirar. Mas estas, lá está, não são todas as sensações ou as únicas sensações que se têm. Existe um grande leque de sensações associadas à ativação fisiológica presente na ansiedade. Quando falamos na componente cognitiva, falamos em todos os pensamentos que temos associados quando sentimos ansiedade no nosso corpo. Falamos nos pensamentos que normalmente têm um teor negativo, quer sobre o que estamos a sentir, quer sobre o que estamos a observar. Porque já sabemos então que a ansiedade ativa perante as sensações de perigo iminente, seja ele real ou hipotético, e então estes pensamentos negativos surgem com o intuito de ativar o corpo e o cérebro para uma resposta que nos permita ficar melhor o mais rápido possível. Estão obviamente incluídas as preocupações também no meio de todos estes pensamentos. Por fim, na componente comportamental da ansiedade, perante a parte cognitiva e fisiológica, a pessoa que está a sentir ansiedade tem necessidade de responder a essas sensações e a esses pensamentos. E normalmente, esta resposta comportamental da ansiedade está ligada a uma resposta rápida de reação, a que nós chamamos de reação de luta ou fuga, e que realmente é uma resposta que é ativada com muita rapidez, passo a redundância, porque a intenção é fazer com que a pessoa se sinta o mais confortável, o mais rápido possível. Por outro lado, esta resposta de luta ou fuga, quando é mantida durante muito tempo, pode gerar perturbações clinicamente significativas, porque é uma resposta que faz com que a pessoa esteja muito tempo, muitas vezes, alerta, e essa resposta torna-se cansativa e extenuante. E é por isso que estas três componentes num conjunto fazem esta resposta ansiosa que tanto mexe connosco, ainda mais em situações de crise. E é por isso também que este webinar está dirigido às técnicas de relaxamento para que nós consigamos melhor lidar com situações que de alguma forma se constituem uma crise nas nossas vidas. Portanto, este webinar não se designa apenas a falar sobre a situação que estamos a viver agora, nos últimos tempos, fruto do coronavírus, mas todas as situações que de alguma forma a pessoa pode percepcionar como sendo um momento ou uma situação de crise na sua vida. Quanto aos benefícios do relaxamento para estas situações de crise, percebemos que o relaxamento é uma forma de descansarmos o corpo e a mente, de trazer serenidade e tranquilidade. E ele também consegue potenciar o nosso autoconhecimento, porque quando fazemos o relaxamento, nós ganhamos uma noção maior e melhor das nossas sensações, da forma como o nosso corpo reage e conseguimos aprender mais sobre nós e sobre o que nos rodeia. O facto de fazermos relaxamento é benéfico porque também permite melhorar a nossa concentração e o nosso fluxo de pensamentos. Quando relaxamos, estamos aptos a pensar com uma melhor ponderação sobre as coisas. E assim sendo, o relaxamento consegue fazer-nos melhorar a gestão das nossas emoções, especialmente aquelas que nós temos tendência a categorizar como sendo emoções negativas, como a ansiedade, a frustração e a raiva, mas neste webinar canalizamos mais esta questão da ansiedade. E assim sendo, na ansiedade, o relaxamento vai ser útil para trabalhar as três componentes que acabei de apresentar. Ele permite lidarmos com os pensamentos negativos, vai ajudar-nos também a não fazermos uma sobrevalorização dos perigos, atua na redução da ativação fisiológica, não só a nível do batimento cardíaco, como da respiração, como da sudorese, todos os sintomas, no fundo, que nós temos, cada um de nós, quando estamos ansiosos, e ao fazer isto, ele também consegue promover, então, que nós tenhamos comportamentos mais saudáveis, porque estamos mais aptos para fazer melhores escolhas e não escolhas precipitadas, fruto da resposta rápida de reação do luto ou fuga. Então, nós conseguimos melhorar quer a componente fisiológica, que está associada à ansiedade, quer a componente cognitiva, quer a componente comportamental. Existem, então, várias técnicas de relaxamento, mas é muito importante deixarmos esta nota. Elas não se constituem um tratamento por si só. Elas são um complemento à intervenção. Quando nós trabalhamos a ansiedade, nós temos que perceber que o relaxamento é efetivamente útil, mas especialmente quando falamos em questões clinicamente significativas ou mesmo em diagnósticos, o relaxamento não vai ser suficiente para resolver todas as dificuldades que podemos estar a sentir e a experienciar. E assim sendo, é útil sim, devemos praticar, devemos fazer todos os dias de preferência, mas poderemos na mesma precisar de ter apoio psicológico e intervenção especializada. Quando falamos das técnicas de relaxamento, existem várias, no webinar não seria possível falar sobre todas, mas decidimos falar sobre a respiração diafragmática
E aqui temos que distinguir duas formas de respiração. A nossa respiração no peito e a respiração na barriga ou abdominal, que também é então chamada de respiração diafragmática. A respiração no peito é aquela que está mais ligada à ansiedade na sua resposta original, primária, porque tem a função de, ao estar concentrada na caixa torácica, aumentar rapidamente os níveis de oxigênio no corpo, mas sem necessariamente promover a renovação desse oxigênio em nós, e vai preparar o nosso corpo para termos uma reação rápida, a tal resposta de luta ou fuga. Resposta rápida é essa que tem a intenção de trazer o máximo de bem-estar o mais rápido possível. Por outro lado, esta respiração, em última instância, pode até causar hiperventilação, porque não promove a saída do dióxido de carbono na mesma cadência que o oxigênio está a entrar em nós quando estamos a fazer a inspiração. E, portanto, ela causa muita excitação no corpo para preparar esta resposta rápida, mas também, então, mantida durante muito tempo, torna-se muito cansativa e não nos permite ter uma qualidade de vida como gostaríamos, porque temos dificuldade em lidar também com ela e com as sensações que ela depois acaba por potenciar no corpo, que em boa verdade são sensações que nós gostaríamos de diminuir. Relativamente à respiração diafragmática, numa resposta ansiosa, ela é a melhor respiração que temos. Podemos até considerá-la uma técnica de relaxamento rápido, que envia rapidamente também um sinal ao sistema nervoso para relaxar. É uma respiração que está focada na nossa barriga e não na nossa caixa torácica, e é aquela respiração que nós vemos quando os bebés estão a dormir e nós vemos as barriguinhas deles a subir e a descer num movimento profundo e calmo, que é tão importante para o desenvolvimento deles e o nosso também. A verdade é que, à medida que crescemos, como ficamos bastante cheios de tarefas, com dificuldade em gerir tanta coisa ao mesmo tempo, acabamos não raras vezes por priorizar a respiração no peito por causa da resposta rápida. Mas não nos podemos esquecer que essa resposta rápida, com o tempo, torna-se então muito cansativa e acaba até por promover mais ansiedade do que aquilo que era a sua intenção. A respiração diafragmática é então uma das formas mais eficazes de nós respirarmos rapidamente e tem a vantagem de poder ser feita em qualquer momento ou posição, incluindo no trabalho. Como se faz então esta respiração para que todos possam ter esta técnica ao vosso dispor? Podemos começar por nos sentarmos ou deitarmos, fecharmos os olhos ou abrirmos, consoante aquilo que for mais confortável para nós. E depois vamos colocar a atenção na nossa barriga, porque vamos inspirar profunda e suavemente até nos sentirmos plenos de ar. E ao mesmo tempo que o fazemos, vamos deixar os músculos da barriga expandirem com naturalidade durante essa inspiração. Não vamos contrair os abdominais, vamos deixar que a barriga expanda e que então aumente de volume. E de preferência que aumente um pouco mais do que a caixa torácica, para realmente concentrarmos este movimento de expansão que é tão importante para promover o oxigênio em nós, mas também a renovação desse oxigênio em todas as nossas células, incluindo o nosso cérebro. Ao fazermos isto, vamos depois manter esta posição e contar mentalmente, de 3 a 5, consoante aquilo que for também mais confortável para nós. Há pessoas que conseguem contar até 3, outras até 5. Não tem qualquer tipo de problema. O mais importante é nós conseguirmos realmente fazer este suster do movimento para depois conseguirmos expelir o ar na inspiração de forma profunda e suave também. E quando o fazemos, a barriga vai fazer o movimento inverso e vai voltar ao seu estado original, como estava então quando iniciamos a inspiração. Nunca nos podemos esquecer que cada respiração inclui uma expiração e uma expiração. E, portanto, quando estamos a fazer estes movimentos, nós temos que apreciar quer a entrada de ar, quer a saída do ar. E também podemos perceber o que é que funciona melhor em nós. Se inspirar e expirar pelo nariz, se inspirar pelo nariz e expirar pela boca, ou se fazer os dois movimentos pela boca. Nunca se esqueçam que o mais importante é realmente conseguirmos fazer este movimento da forma mais plena possível e também da forma mais agradável possível para podermos potenciar a renovação do oxigênio em nós e também conseguir reduzir as sensações fisiológicas que estamos a sentir, nomeadamente a dificuldade em respirar ou, por exemplo, o excesso de batimento cardíaco que podemos estar a percepcionar em nós. Por outro lado, também temos a técnica de relaxamento progressivo de Jacobson. Esta técnica já demora mais tempo que a respiração diafragmática
e quando utilizada em conjunto com a respiração abdominal, então consegue ter um melhor efeito quando está a ser trabalhado. Ela atua através da alternância entre a contração e a distensão dos músculos e vai trabalhar todos os músculos. Ela pretende promover a hipotonia, ou seja, a descontração dos músculos, e já sabemos que quando relaxamos o corpo, também relaxamos a mente. Quando falamos nos músculos, eles estão definidos numa sequência. Trabalhamos mãos, braços, testa, olhos, nariz, queixo e as demais que vocês têm apresentadas no slide. E depois disso, então, vamos perceber a sensação de alívio e de bem-estar que esta contração voluntária e consciente dos músculos trouxe e depois também a sensação de descontração. Ao fazermos isto, nós conseguimos melhorar as nossas sensações e reduzir também não só a tensão muscular, como as restantes sensações fisiológicas que podemos ter na nossa ansiedade. Assim, quando falamos na contração, falamos que vamos contrair os músculos e concentrar a nossa atenção na sensação de calor, de tensão e de peso, e vamos manter essa contração durante alguns segundos, e depois vamos descontrair os músculos. E a pessoa, quando descontrai os músculos, deve aliar essa distensão à expiração. E vai continuar a prestar atenção, mas às diferenças. Aqui já falamos na sensação de moleza, leveza, em detrimento, por exemplo, do peso que estávamos a sentir quando tínhamos a contração sobre efeito, quando estávamos então a realizar a contração dos músculos. Também em termos de postura e estímulos que podemos trabalhar em nosso redor para que este relaxamento funcione melhor, temos que devemos escolher um sítio calmo, confortável e no qual temos o máximo de certeza que não vamos ser interrompidos. Devemos ter roupa confortável para também conseguirmos apreciar melhor a diferença entre a contração e a descontração dos músculos. E devemos minimizar distrações. Portanto, normalmente sugerimos que os telefones não estejam por perto. Relativamente à luminosidade, não há uma receita. Não temos necessariamente que ter uma divisão muito iluminada ou uma divisão completamente escura. Mais uma vez, nos pautamos por aquilo que é mais confortável, consoante a pessoa em questão que estiver então a dedicar-se a este momento de relaxamento. Da mesma maneira, também, devemos considerar o ruído em nosso redor. Se tivermos ruídos externos, podemos até colocar música com sons da natureza, porque isso vai minimizar o ruído e à medida que nos dedicamos ao relaxamento, também acabamos por fazer com que a nossa atenção não se desvie tantas vezes, quer para o ruído, quer para a música, porque estamos efetivamente concentrados na contração e na descontração. Da mesma maneira que se aplicava à questão da postura, em termos de estarmos sentados ou deitados com os olhos abertos ou com os olhos fechados, o mesmo se aplica no relaxamento progressivo. Devemos estar com a postura que for para nós mais confortável, mas não devemos ter uma posição que nos faça sentir de alguma forma desamparados. E aí devemos então, quando optamos por fazer o relaxamento sentados, conseguir fazê-lo de maneira a termos os pés bem assentes e as nossas costas suportadas, apoiadas por uma cadeira ou um sofá que tenha encosto. E não devemos nem ter as pernas nem os braços cruzados, para que consigamos depois trabalhar melhor os músculos das pernas e dos braços, por exemplo. Este exercício, como eu estava a dizer no início, o relaxamento progressivo, demora entre 20 a 30 minutos, deve ser feito todos os dias para potenciar esta sensação de bem-estar e de leveza, e esta prática com regularidade é chave para não só conseguirmos comparar melhor a diferença entre a contração e a descontração, mas também conseguirmos nos sentir melhor quando estamos realmente a fazer o relaxamento ao longo do tempo, quer no momento, quer ao longo dos dias que vamos praticando. Apresentando agora o Mindfulness. Em definição, o Mindfulness diz respeito a prestarmos atenção com flexibilidade, abertura e curiosidade. Prestar então atenção de forma intencional ao momento que estamos a viver e sem fazer os julgamentos. Já vos vou explicar melhor. O Mindfulness não pretende mudar as nossas experiências, mas sim a forma como lidamos com elas. Ele vai focar o ver, em detrimento do simples olhar. Vai focar sermos nós próprios, no momento, em detrimento de fazermos as coisas em piloto automático, como normalmente fazemos. Assim, o Mindfulness tem 3 componentes base nos exercícios que são sugeridos. E ele pode ser considerado quer um estado da mente, quer um conjunto de práticas. E quando falamos nos exercícios,
falamos então que, primeiro, devemos parar o que estamos a fazer e respirar, com a nossa atenção colocada no presente. Depois, devemos observar, mas não como avaliadores, não como julgadores natos que somos, e sim como observadores participantes que estão intimamente ligados à sua experiência. E temos também a terceira componente que diz respeito ao voltar. Voltar ao presente sempre que a nossa atenção dispersar. Como os nossos cérebros são máquinas de processar informação, é perfeitamente normal que quando estamos a praticar mindfulness, quando estamos a praticar esta atenção ao momento presente, sem julgar, de forma curiosa e flexível, consigamos estar com atenção ao momento, mas por vezes a nossa mente vai efetivamente divagar entre o ali, que é aquilo a que nós chamamos as nossas preocupações sobre o passado, sobre o futuro, os nossos planos, todas as coisas que nos passam pela cabeça à medida que estamos a realizar alguma atividade, esteja ou não associada, esses pensamentos estando ou não associados a essa atividade, e portanto o mindfulness vai nos trazer para o aqui e para o agora. Eu repito várias vezes esta questão do momento presente, porque é efetivamente um dos princípios maiores que o mindfulness quer promover. Realmente colocar-nos a viver a experiência e não nos deixar armadilhados nas nossas sensações e nos nossos pensamentos. Ele tem então várias vantagens e eu vou transmitir-vos algumas delas. Ele vai melhorar a nossa satisfação com a vida, vai nos trazer um maior autoconhecimento sobre nós, então, sobre o nosso físico, sobre o nosso psicológico, vai melhorar a nossa vivência do cotidiano, a cada experiência que temos, a cada momento presente que escolhemos vivenciar, vai estimular a nossa capacidade de atenção, vai obviamente regular a nossa ansiedade e diminuir as nossas sensações de stress. O exercício que agora sugiro, que não precisam de fazer agora, obviamente não devem ter uvas passas perto de vocês, mas é algo que vocês podem fazer para experimentar aquilo que o mindfulness nos quer trazer. Não se esqueçam que estamos a prestar atenção ao momento presente, de forma consciente e sem julgar. E, portanto, temos que nos dedicar ao sentir tudo o que temos que sentir num dado momento, no qual escolhemos estar no presente, e então devemos apreciar a nossa experiência com todos os nossos sentidos. Esta experiência com as uvas passas é uma experiência que normalmente é sugerida quando se fazem formações de mindfulness como primeira abordagem para demonstrar aquilo que ele permite e quer promover em nós. E assim sendo, a sugestão então é de que vocês peguem numa uva passa e a comam como sempre fizeram. Vão colocá-la na boca e vão comer. E depois vão pegar noutra uva passa e vão explorar de forma curiosa, observadores participantes. Vão colocar a uva na mesa à vossa frente, vão examiná-la, vão explorar. Vão ver o aspecto, o açúcar a brilhar, a forma, o tamanho. Vão agarrar outra uva e vão compará-las em cima da mesa, perceber se são iguais ou se diferem. Não que exista qualquer problema em elas serem iguais ou diferentes, ou que isso seja melhor ou pior. Simplesmente pôr a vossa atenção plena no momento da apreciação que estão a promover em vocês. Depois vão pensar na uva num intuito mais rato, com um objetivo mais rato. Vão considerá-la em termos de espaço, o espaço que ocupa na mesa, na sala, na divisão onde estão, no mundo, no universo, como é que um fruto tão pequenino também faz parte da nossa roda alimentar, como é que ele também existe aqui em nós. Trazer esta curiosidade, trazer esta atenção para o momento. Com curiosidade, então, nós estamos a trabalhar com todos os nossos sentidos. Quando estamos, então, depois a explorar, podemos enrolar a uva entre os dedos, sentir a textura, sentir como ela começa a ficar pegajosa e provavelmente os nossos dedos também. Vamos enrolá-la, apertá-la bem. Podemos colocá-la junto do nosso ouvido e perceber se quando apertamos faz algum som ou não. Podemos ainda colocá-la perto do nosso nariz e perceber se tem cheiro, se não tem, se gostamos do cheiro, se ele é agradável, se não é. Apreciar a experiência mais uma vez. Depois, vamos colocar a uva na boca. Vamos colocar uma uva na boca e vamos enrolá-la várias vezes na boca. Não vamos comê-la como sempre fazemos em piloto automático. Vamos prendê-la na bochecha esquerda, na bochecha direita, no céu da boca, debaixo da língua. Não a vamos mastigar logo. E vamos contar mentalmente até 30. E perceber quais são as respostas do nosso corpo. Se tivemos salivação, se não tivemos. Se mais alguma zona do nosso corpo
deu algum sinal relativamente ao facto de não estarmos logo a fazer a mastigação. E depois, vamos comer a uva e vamos prestar atenção ao seu sabor. A sensação que causa nos dentes, a sensação que temos quando a engolimos e ela percorre a nossa boca, garganta e vai até ao estômago. Vamos pegar ainda noutra uva e desta vez vamos comê-la muito devagar até ela ficar uma massa muito, muito rica. E vamos mais uma vez questionar-nos sobre a experiência. O sabor é diferente da outra? Qual foi a sensação que eu tive ao comer a uva desta maneira, comparativamente à primeira e à segunda que comi? Qual foi a sensação de engolir desta vez? Esta experiência é importante para nós percebermos o quão confortável é trazermos a nossa atenção sem nos estarmos a obrigar a pensar em algo. Quando utilizamos todos os nossos sentidos nas nossas experiências e para sentirmos, faço mais uma vez a redundância, as sensações, esta forma de viver e de experienciar o momento presente traz-nos leveza, sem nos estarmos a obrigar a tentar suprimir pensamentos que de alguma forma nos trazem desconforto, e são coisas que temos que lidar, mas que naquele momento nem sequer conseguimos fazer nada sobre isso. O mindfulness vai nos conseguir ajudar a parar, viver o presente e depois continuar, até com uma maior força, a lidar com as coisas que precisamos de lidar. E é por isso que, embora ele não sendo uma técnica de relaxamento, ele acaba em última instância por o promover. Este webinar teve a intenção de vos dar três técnicas. A técnica de relaxamento diafragmática, enquanto técnica de relaxamento rápida, noções básicas sobre o relaxamento progressivo e como é que ele se faz, e depois apresentar-vos o mindfulness e mostrar-vos como é que ele, embora não sendo uma técnica de relaxamento, traz a nossa atenção para o presente, sem julgamento, e ajuda-nos a melhorar o nosso bem-estar. Nós decidimos que neste webinar não seria possível falarmos sobre todas as técnicas e dar todas estas técnicas passo a passo. E, portanto, selecionámos estas. E decidimos, na nossa academia, fazer uma formação sobre técnicas de relaxamento e mindfulness para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos, o poder fazer e ter sempre documentos em suporte para poder também continuar a treinar as técnicas, estas práticas, no seu dia-a-dia. Assim sendo, e como sempre nos nossos webinars, este foi preparado para vos dar informação e vos transmitir algumas das estratégias. Ajudar sem expor as pessoas que estão a procurar ter um maior conhecimento e aumentar, promover a sua qualidade de vida. Como sempre, eu estou disponível para responder às vossas questões pela via e-mail. O meu e-mail é maria.antunes@neuroimprove.pt. Espero questões diretas para que eu também possa responder com a maior brevidade possível e ajudar quem a nós quiser recorrer.